Caso Master, segura na cadeira que agora a Jeripoca vai piar. Você lembra da REAG, aquela empresa de fundos de investimento que sofreu busca e apreensão durante a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, o primeiro comando da capital? Então, o ex-dono da REAG, o João Carlos Mansur, entregou uma delação premiada do tamanho do mundo, com 17 partes, cada parte um núcleo diferente de ilegalidades, e parece que a delação foi aceita. Por que isso é importante? Mantenha em perspectiva aqui, vou lembrar vocês. A REAG era essa empresa que supostamente lavava dinheiro para o PCC, e o ex-dono dela, o João Carlos Mansur, era mega amigo de Daniel Worcaro. Inclusive, durante um bom tempo, eles tentaram delatar juntos, sendo representados pelo mesmo advogado. E aí o João Mansur entendeu, o tamaninho dele diante do poderio de Daniel Worcaro, e parece que a amizade duradoura dos dois, regada a muito dinheiro ilegal, não foi forte o suficiente e ruiu. Eles brigaram, separaram as delações, e agora João Mansur, atendido por um outro advogado, fez a sua delação premiada. E parece que vai ser aceita. Fica comigo até o final do vídeo que você vai sair daqui sabendo tudo, tintim por tintim. Para dar um spoiler, aquele caprichado que eu sempre gosto de passar para vocês, adivinha qual é o partido que aparece em quase todos os núcleos das 17 partes da delação premiada dele? Pois é, e nós estamos em época de eleição, quase muito perto do dia da eleição, e isso só beneficia Flávio Bolsonaro. Lulinha não queria nem estar na pele dele num momento como esse. Por falar em Flávio Bolsonaro, parece que a perícia que investigou, colocou a produtora do filme Dark Horse de cabeça para baixo, informou que está tudo certo, tanto com a produtora, tanto com o filme, quanto com a verba. Mas tem jornalista do regime que não está aceitando nada disso e diz que vem bomba contra Flávio Bolsonaro por aí, que tem inclusive alguns profissionais da imprensa que já têm coisas muito bem guardadas para soltar na hora adequada. É uma sujeira só. Imagina chamar isso de jornalismo, é a mesma coisa que dizer que minha avó é uma bicicleta. Mas não se preocupe não, que Paulo Figueiredo já veio no nosso socorro, e aí eu vou complementar as informações para vocês. Nessa edição eu também te conto sobre um apoiado de Flávio Bolsonaro que está fazendo o bolsonarista revirar os olhinhos, e eu vou mostrar para vocês por quê que eu concordo com Flávio Bolsonaro. Vamos falar dos traíras e, obviamente, vamos falar da situação econômica do Brasil. Senhores, que estrago. É bom a gente colocar as barbas de molho. Agora é a hora que eu peço para você esmagar o like com força e com vontade, assim fazendo você diz para a plataforma que o nosso conteúdo é muito importante e que pode ser distribuído para mais pessoas. Bora lá? 3, 2, 1, dedinho no like, bora para a pauta. Vamos começar esclarecendo essa coisa do Dark Horse, que o Flávio Dino partiu para cima do filme, pensando que fosse achar alguma coisa, já que a Ancine recepcionou o registro de Dark Horse, e Flávio Dino está tentando impugnação. Então ele está procurando pelo em ovo, certamente ele vai achar alguma coisa, porque não precisa estar na lei, nem precisa fazer sentido, basta que eles digam, olha isso, porque eu quero, enfim. Porém, a perícia que colocou a produtora do filme Dark Horse de cabeça para baixo, vasculhou todas as contas, colocou tudo para cima da mesa, tirou tudo das gavetas, está dizendo que não tem nada. O filme foi produzido sem dinheiro público e com o Heaven Gate como maior investidor. O trabalho que foi encomendado pela produtora do filme foi enviado ao inquérito policial que apura suspeitas de irregularidade no financiamento do longa. E com base na análise do conjunto de notas fiscais fornecido ao analista, o especialista descartou o uso de dinheiro público via Lei Rouanet ou via Prefeitura de São Paulo ou de forma indireta através de emendas pelo Instituto Conhecer Brasil. Segundo a perícia, portanto, o filme foi integralmente bancado por investimentos privados. O Carecopata não gostou dessa notícia e saiu do grupo, tá pucto dentro das calças. Mas não satisfeito com isso, o Valdo Cruz disse que tem dados sobre o dinheiro do caso do Dark Horse que aguardam o momento certo para poder serem vazados. E o Rodrigo Constantino, tarado por alguma coisa contra Flávio Bolsonaro, republicou essa fala do Valdo Cruz lá no estúdio I da Globo News. Mas Paulo Figueiredo veio colocando luz nessa história, dizendo que o Valdo Cruz está provavelmente falando de uma bomba de festim, que é aquelas balas de brincadeira, munição de brincadeira, da revista Piauí, que é mais uma bala de festim, munição de festim da Piauí. Até onde apurei, continua Paulo, a revista, ironicamente bancada por uma família de banqueiros, vai tentar expor a relação normal entre o fundo, que é dono do filme, e a produtora, e tratar como se isso fosse algo escandaloso. Tipo aquele escândalo que eles fizeram contra Valdemar da Costa Neto, que orientava os deputados federais onde aplicar as emendas. Então, mais ou menos isso.
E Paulo continua que essa bomba de festim não é nada envolvendo Flávio, corrupção, contrapartida, dinheiro público ou ilegalidade. A extrema imprensa vai, como sempre, bater o tambor chocada como se fosse uma notícia surpreendente. Tudo para tentar fazer cortina de fumaça, desviar o foco do Lula. Pra vocês terem uma ideia, o Otávio Guedes teve coragem de afirmar que o Dark Horse é um caso mais sério, mais preocupante do que o caso do Lulinha. Mas a população, em geral, vai cagar solenemente e o assunto vai passar. É por isso que cada vez menos gente liga para o tal jornalismo profissional tão amado pelo ministro Alexandre de Moraes. Virou simplesmente militância política de campanha. Então, antes de vocês saírem por aí compartilhando que nem loucos uma tal bomba que vai sair a respeito de valores do Flávio, do filme, guardem em perspectiva para a gente estudar a matéria, fazer as nossas investigações, confirmações e ver realmente o que é verdade ou o que é, como sempre, uma bomba de festim da revista Piauí, tá ok? Tudo isso nos leva à bomba do dia, mas essa bomba aqui é bomba de verdade, porque eu não lido com bomba de festim, né? Às vezes eu até gostaria. A matéria original é da UOL, mas eu peguei o resumo do Poder 360 porque eu não assino o UOL. Ex-dono da REAG entrega à PGR proposta de delação premiada. Segundo a UOL, a proposta de João Carlos Mansur inclui 17 anexos e se concentra em Daniel Vorcaro, e o acordo ainda não foi formalmente assinado. Vamos lá, o João Carlos Mansur é ex-presidente do Conselho de Administração dessa REAG, que entregou aí essa delação premiada com 17 partes, 17 anexos. Apesar do acordo não ter sido formalmente assinado com o aceite, ele também não foi rejeitado de bate-pronto, como foram as outras tentativas de delação premiada de Daniel Vorcaro. Entrando em detalhes da bomba, Mansur havia tentado anteriormente fazer uma delação em conjunto com Vorcaro quando ambos eram clientes do advogado José Luiz Oliveira Lima. A PGR e a Polícia Federal, na época, consideraram as informações prestadas por Vorcaro insuficientes. A defesa de Mansur foi posteriormente assumida pelo criminalista Aloysio Medeiros. De acordo com o UOL, Mansur afirma na delação que a REAG prestava serviços para o Master desde 2019, quando Vorcaro assumiu o controle do banco. Ele também relata que a REAG teria sido usada para desviar dinheiro do Master com o uso de laranjas e estruturas offshores. Vale uma interrupção agora, peraí. Vorcaro era dono do Banco Master, então ele sendo dono do Banco Master, ele desviou dinheiro do próprio banco. O que ele estava tentando com isso? Pagar menos impostos? Não sei, gente. A não ser que o dono do Banco Master não seja Vorcaro ou não seja só Vorcaro. Pensei nessa possibilidade, porque não faz nenhum sentido alguém desviar dinheiro da própria empresa, a não ser que ele tenha um sócio. Mas, enfim. O ex-dono da REAG disse ainda que negociava diretamente com Vorcaro, que, segundo ele, tinha conhecimento dos desvios e os esperava. O Mansur foi alvo de buscas na Operação Carbono Oculto, que apurou fraudes e lavagens de dinheiro no setor de combustíveis com participação do PCC. A REAG também aparece em apurações sobre o Banco Master e, segundo o Banco Central, fundos da REAG Trust estruturaram operações irregulares com o banco de julho de 23 a julho de 24. Mansur também foi alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investigava a emissão de títulos de créditos falsos e suspeita de desvios de recursos ligados a Vorcaro. Aí ele fala sobre supostos laranjas de Vorcaro, tem um apenso, um anexo que trata só disso. Ainda de acordo com o UOL, Mansur identificou pessoas que, segundo ele, atuavam como laranjas e cotistas de fundos ligados a Vorcaro, e um dos casos envolve o Jaguar Multimarket Fund Limitada, registrado nas Ilhas Caimã, para onde o Master enviou 494 milhões de reais. Formalmente, no papel, o beneficiário desse fundo é Benjamin Botelho, ex-dono da gestora Sefer, também alvo da Compliance Zero. Segundo Mansur, no entanto, o verdadeiro dono do Jaguar é Vorcaro. Poder 360 procurou a defesa de Mansur para ver o que eles falavam, não obteve resposta até a publicação da reportagem. Tem um anexo da delação de Mansur, que trata especificamente de menção a políticos, tá? Na delação, a menção direta a Jacques Wagner, do PT da Bahia, Augusto Lima, ex-sócio do Master. Ele teria pedido a Mansur, em 2023, que comprasse ingressos para o show de Taylor Swift, que custariam R$ 63.300, e os ingressos seriam para o senador. A UOL procurou a defesa de Jacques Wagner e Jacques Wagner disse, olha, esse negócio aí foi só um pedido de um senador para um amigo, foi uma coisa pessoal, não tem nada a ver. Sabe o que mais revolta? É que vai ficar por isso mesmo. Mas teve outro político citado, que é o atual candidato a governador da Bahia, CM Neto, do União Brasil, titular das cotas do Fundo de Investimento Seattle 95, administrado pelo REAG até 2025.
Procurado também pela UOL, ACM Neto diz que o fundo foi criado no final de 21 por meio do aporte de recursos próprios de origem declarada e lícita. E o que a ACM Neto disse também é que, para o cumprimento das regras da CVM, o fundo contratou a REAG Investimentos como administradora desses recursos e o fundo, portanto, era cliente da REAG, à época, uma das principais administradoras de fundos do país. Não era, não. O ACM Neto também argumenta que a rentabilidade obtida pelo fundo foi completamente compatível com a realidade do mercado e todos os impostos foram devidamente recolhidos. Duvido. Tudo transcorreu com total transparência, com dados públicos e regulados pela CVM na mais absoluta legalidade. Parece que o candidato a governador aportou neste fundo, no Ciero 95, 7,92 milhões de reais. Em outubro de 2025, chegou a 11,94 milhões de reais. É uma rentabilidade boa, mas enfim. Por que isso é importante, gente? Porque pelo que nós estamos vendo aqui, sempre tem um PT no meio do caminho dessa investigação. Tropeção, a gente chega no dia da eleição, quem está concorrendo contra Flávio Bolsonaro é o Partido dos Trabalhadores, e neste imbróglio todo, nessas investigações todas, tem o DNA do PT. E eu duvido que o filho do Cachaça Man não esteja envolvido com a sua golpista preferida, Dona Luxinger, no meio dessa pataquada toda. Vamos aguardar. Agora vou quero que coloque as barbas de molho, porque a jiripoca dele vai ter que piar também. E vai ter que bater com tudo que João Mansur falou. E aí, você acha que André Mendonça pode aceitar essa delação? Eu, sinceramente, não vi novidade nenhuma. Queria ver mais coisas. A não ser que não tenha sido passado para a imprensa. Vamos aguardar, mas eu quero saber o que você está pensando. Deixa aí para mim nos comentários. Agora a gente parte para os nossos assuntos muito políticos, extremamente políticos. Vejam só o resultado da reunião de Alexandre de Moraes com Lula e Davi Alcolumbre. Resultou nisso aqui, ó que belezinha. E a relação construída entre o Poder Executivo, mas muito especialmente a nossa relação minha e do Hugo Mota com o senhor enquanto presidente do Brasil, ela tem dado muitos frutos positivos ao povo brasileiro. Cite um fruto positivo para o povo brasileiro dessa união. O clima é de velório, olha a cara preocupada de Luiz Inácio e sabe que eles estão tentando aí avisar para o povo brasileiro, dar uma bandeira para todo mundo que está muito interessado em ficar encostado nas tetas do Estado, que eles vão colocar para ser aprovada o fim da escala 6x1. Eles já têm certeza de que o fim da escala 6x1 vai ser aprovada? Com os votos de quem, afinal de contas? Mas o Luiz Inácio também falou, olha que gracinha. Se todos os políticos do Brasil, ou quizás do mundo, tivesse a disposição de fazer um almoço, como eu fiz agora com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para tentar pautar as coisas de interesse do país. Interesse do país? Se reunisse para pautar o fim das guerras e tivesse a disposição e a boa vontade que eu encontrei do companheiro Hugo e do companheiro Alcolumbre, o mundo viveria muito mais tranquilo. Esse almoço, eu pedi ao companheiro Alcolumbre e ao companheiro Hugo que viesse à minha casa, nesse momento em que o Senado vai ter um tempo de votação muito curto, e a Câmara também, porque depois entra no processo eleitoral, para a gente definir as coisas que são importantes estarem na pauta, sabe, da votação no Senado e na Câmara. Ele quer aprovar o fim da escala 6x1. Não vamos conseguir. E aí, Flávio Bolsonaro, de novo, colocou fogo no parquinho, pedindo votos para Eduardo Cunha. Mas antes de você se revoltar com Flávio Bolsonaro, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo esses dois estafermos aqui? Este estafermo é o presidente do Senado e esse estafermo é o presidente da Câmara. Você lembra o que esse malvado favorito fez quando era presidente da Câmara? Ele meteu o impeachment em Dona Dilma Estocadora de Vento. Eu tenho certeza que se ele estivesse na Câmara, ele conseguiria, inclusive, influenciar o Senado e meter impeachment em ministro do STF. Por isso, merece todo o meu respeito. Flávio Bolsonaro, vou contigo. Vamos ver o que o Flávio falou. Meus amigos de Minas Gerais, estou aqui com uma pessoa que tem um papel importante na história do nosso Brasil. Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma, talvez a pior presidente que esse país tenha tido na sua história, e que, graças a Deus, o Brasil reagiu a tempo. O Eduardo é candidato a deputado federal lá em Minas Gerais. Obrigado, Flávio. Aqui a gente está nesse propósito, aqui. A gente já enfrentou o PT, eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro, meu partido republicano está neutro, mas eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e no Brasil. Acabou, filho, acabou. Meu candidato em Minas Gerais é o Caporeso, tá? Anotem aí. Meus amigos, direita de verdade tem orgulho de levar a imagem de Flávio Bolsonaro.
Mas eu não criticarei Flávio Bolsonaro porque eu queria, nos últimos 5 anos, ter tido um Eduardo Cunha como presidente de uma das casas. Agora vamos tirar a máscara dos canalhas? Jeffrey Schichini foi interpelado lá na rede social dele a respeito do posicionamento do partido dele em relação a Flávio, e ele disse: você está preocupada com o partido ou com as pessoas? Quem tem partido de estimação não tem personalidade e identidade. As pessoas merecem respeito, não as instituições. Meu apoio será de Bolsonaro ou em quem ele apoiar. Pode printar. Claro que isso foi printado, e aí o Tom pergunta para o Jeffrey Schichini: por que no santinho do senhor não tem Flávio Bolsonaro e nem o Felipe Barros, que também faz parte da coligação PL Novo no Paraná? Olha só, deputado federal é Schichini, senador é Deltan, governador é Sérgio Moro, mas não tem deputado estadual, ele deixou à vontade, não tem senador, ele deixou à vontade, e presidente também deixou à vontade. Esse é o santinho do Schichini, que disse que quem tem partido de estimação não tem nem personalidade e nem identidade. Canalha, chavequeiro, fanfarrão, pode escolher aí o adjetivo. Agora eu tenho que mostrar outros aliados, com muitas aspas, que escondem Flávio Bolsonaro e colam em Michele e Nicolas. Olha só o vídeo que eu tive que assistir, gente. Stephanie Sampaio aqui, a escolha do Nicolas Ferreira aqui no Distrito Federal para ser a sua candidata a deputada distrital. A escolha do Nicolas Ferreira. Aqui com as minhas 3 senadoras, Michele Bolsonaro, 222, Bia Kicis, 223, e a nossa eterna senadora Damares, né, a mais linda do Senado, como ela diz. E eu quero pedir o teu voto. Eu tenho que assistir essas coisas. Se eu tenho que assistir, vocês também têm. Eu não sabia que Nicolas estava ocupando no PL um posicionamento de montar bancada. Para mim, esse papel do Flávio Bolsonaro. Mas quem sou eu na fila do pão para dividir a direita? Não vamos dividir a direita. Enquanto isso, o Flávio tá como? O Flávio tá assim, ó, dançando, feliz da vida. Só não vou soltar o áudio, porque a música tem direitos autorais. O Poder 360 noticiou a pesquisa GERP, né, que mostrou Flávio Bolsonaro 5 pontos percentuais à frente de Luiz Inácio no primeiro turno. Flávio com 47 e Lula com 42. Numericamente, à frente do Cachaçamém, do Zé Pinga, do Zé Cachaça dos Infernos, que fez com que o Brasil batesse 180 bilhões de reais em dívidas de recuperação judicial no governo dele. Vocês têm noção de como estão a Faria Lima, o Banco Central e toda a corja que falou assim: ai, é Lula porque ele é democrático? Deixa eu mostrar outro dado aqui para você, ó. Brasil tem recorde de empresas em recuperação judicial. O levantamento da RGF Bisdoc registra 6.341 companhias em recuperação. É o maior patamar da série iniciada em 2023 e mostra a retomada das falências em 2026. Tá bom para você? Se tá ruim para companhias imensas, como aquelas que eu falei ontem para vocês, imagina como ficaremos nós, apertados até o último. Eu fico muito preocupada com a população brasileira e principalmente com vocês que me assistem. Eu, sinceramente, tenho recursos, eu tenho ferramentas para poder segurar a minha peteca, haja o imprevisto que houver. E são essas ferramentas que eu quero colocar à sua disposição para que você também esteja preparado para qualquer imprevisto, porque nós os teremos, brava gente. Peçam a Deus para que Flávio realmente ganhe, porque se ele ganhar, a gente já vai estar numa situação bem difícil por pelo menos 1 ano. Agora, se ele perder, nós temos que estar preparados para algo muito maior e muito pior. Eu falo para vocês todos os dias que trabalhar pela internet mudou a minha vida, e muita gente que está assistindo acha que para ganhar dinheiro pela internet tem que fazer exatamente o trabalho que eu faço, e eu já reiterei aqui inúmeras vezes: você não precisa ter a minha profissão, você não precisa aparecer na internet se você não quiser. As ferramentas são inúmeras, você pode vender, pode não vender, pode criar conteúdo, pode não criar conteúdo. Existem segmentos na internet que podem gerar uma boa grana para você apenas de você copiar e colar. Você tem a oportunidade de aprender a lidar com ferramentas que permitem que você trabalhe a partir do Brasil sem precisar viajar, ganhando em dólares, sem falar uma palavra em inglês e ainda aprender a guardar seus dólares bem longe desta zona generalizada que virou esse país. Deixa seus dólares lá guardadinhos até que as coisas se normalizem aqui, ou você pode sacar uma parte de seus dólares e deixar uma parte guardada para um imprevisto. É um dinheiro que está valorizando, para o bem e para o mal, está valorizando. Então não perde o tempo, olha, o link que eu deixo na descrição e no comentário fixado vai levar você direto ao WhatsApp do Daniel Alvarenga, ou você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Lá eu libero para você 3 aulas totalmente gratuitas que entrarão em detalhes e você entenderá melhor do que nós estamos falando a respeito de ganhar dinheiro pela internet. Tá bom? Corre lá, assiste as aulas e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, você me encontra aqui todos os dias a partir das 7 da manhã para nós continuarmos alertando a todos vocês sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. eduarpravaleria@gmail.com, você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, se por acaso você nos acompanha de fora do Brasil. Bora para os comentários? Beijos no coração. Fui.